Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais uma live, em que nós teremos a oportunidade de fazer a leitura e alguns comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite, Felipe. Olá. Esperar o pessoal entrando aí. Vamos lá. Edna, boa noite. Aí, boa Boa noite noite. a todos. Boa noite, Di. Vou erguer aqui o negócio. Acho que agora deu, né? Aí, beleza. E aí? Boa noite, acenando. Muito bem, muito bem. Boa Aí, noite, Tati, Edna, Felipe, Cláudio, acenando. Isildinha, Kelly. Isildinha. Muito bem, muito bem. Hoje o tema é grande, né? Comprido. Grande. E aí a gente finaliza o capítulo 15. Né? Fora da caridade não há salvação. Boa noite, Silvia. Boa noite, Laura. Silvia entrou, né? Ele? Boa noite, Laura. Kelly. Bem. Boa noite, André. Tá sempre aí com a André, gente boa também. noite, Renata. Ana Elisa, underline S. Carvalho, boa noite. Muito bem. Vamos nessa. Sempre cai para você, Felipe, essa passagem? Fora da caridade não há salvação? Bom, Sempre cai o que a gente precisa ouvir mais, né? diz a lenda, exatamente. Diz a lenda. É mais ou menos assim que funciona. Vamos lá? Vamos começar então, porque essa é extensa, né? Você começa, eu começo, a gente divide, como é que é? Eu posso ler essa primeira e aí a gente comenta, depois, aí você lê a segunda e a gente comenta. Ok, Beleza? Vamos lá então. beleza. Estamos aí no capítulo 15, quem tiver com o Evangelho na mão. Capítulo 15, item 8. É o seguinte: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. É um trecho aí que o André Luiz usa, que a gente já mencionou anteriormente, né? Que é aquele bom senso extraordinário que ele tinha, e para pontuar certas coisas e complementar a pesquisa, né? Essa pesquisa que ele vinha fazendo aí em relação às passagens do Evangelho e o fundo, né? O tema de fundo. Então vamos lá, o item 8. Começa assim: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação, apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogmas particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, sejam embora parentes ou amigos neste mundo. E desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. A máxima fora da caridade não há salvação é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se darão as mãos e oram uns pelos outros. É isso mesmo, né? Eles se dão, falei darão, né? Eles se dão as mãos e oram uns pelos outros.
Estava vendo o tempo verbal ali, ficou estranho. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados, sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria equivalente a fora da igreja não há salvação, e também exclusivista, porque não existe uma única seita que não pretende ter o privilégio da verdade. Qual homem que pode jactar-se de possuí-la integralmente, quando a área do conhecimento aumenta sem cessar, e a cada dia que se passa as ideias são retificadas? A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria. E a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber de tudo. E ela só pode aspirar a uma verdade relativa proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. Proscrição é proibição mesmo. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da forma de crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não estabelece fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria, em vez de unir, e que perpetuaria a animosidade. Pois, muito bem. Boa noite a todos os outros que a gente ainda não manifestou. Sejam bem-vindos. É uma lição, como diz o outro, que daria uma bela discussão, dependendo, né, dos entendimentos e da percepção de cada um, né? Pois é, o que a gente falou, do bom senso do Kardec, né? Ele, cientista por natureza, né, já tinha obras aí lançadas, obras de aritmética, por exemplo, obras mesmo, né, de matérias, digamos, corriqueiras, né, normais. Era um sujeito, inclusive, reconhecido, né? Hipólito Léon Denisard Rivail, nome dele de verdade, né? Hipólito Léon Denisard Rivail. De vez em quando o pessoal faz umas brincadeiras, joga assim a esmo, coloca em ordem o nome do Allan Kardec. Lembra disso? O Wilson fazia isso na mocidade. Colocava assim, né, fora de ordem lá, qual que é a ordem correta? Aí começava, Denisard Rivail, Hipólito Léon. Hipólito Léon Denisard Rivail. É essa a ordem. É o Allan Kardec, é esse sujeito. Adotou Allan Kardec para se proteger, etc, né? Ele já tinha aí uma reputação, alguma coisa assim, para não contaminar uma coisa na outra. Enfim, aí ele começa lá a sua pesquisa e, na época, houve uma séria, né, resistência. Por quê? Estava chegando com uma novidade. Uma novidade. A igreja com aquela influência toda, né, ainda ali, juntinho com o poder, né, central. Então, ficava complicado. Porque era um novo olhar, novos conceitos, revelando um monte de coisa, né? Ajudando a entender um monte de coisa, refutando um monte de coisa, né? Que até então era considerado sagrado, etc. Então, pô, resistência. Resistência. Né? Falando da verdade, assim, né? De algumas coisas nos bastidores, né? E aí, para a igreja era um crime, porque ela era justamente a perda do poder, né? Para muitos assuntos, né? Que ela não conseguia explicar, não conseguia falar abertamente. Na verdade, ela consegue explicar, ela só não fala abertamente, né? Para manter o poder, para manter
as pessoas ali, né, em seu poder mesmo, de todas as formas, né, tanto na parte espiritual, né, porque nós estamos falando da espiritualidade das pessoas, né, não específico da religião, mas para manter elas vinculadas, né, como que escravas, né. E aí, como ela também estava dentro do poder, era uma questão de social, né? Questão espiritual, social, material, né? A igreja estava por dentro de todas essas questões, né? Certo. E aí o problema, então, é a igreja? Não, Não. não é a igreja o problema, obviamente, né? Até porque a matriz é a mesma. A matriz é a mesma, né? A gente está falando aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Onde que está buscando as lições? Tudo passagem bíblica. Sim. Contextualizada. Tudo. Passagem São bíblica todos os contextualizada. santos, né? São Né? todos os santos, os chamados santos, né? São tantas passagens deles, né? São Paulo, todos os apóstolos, né? São Pedro. Isso, São as os passagens santos. que eles deixaram escritas, né? As mensagens, né? Inclusive, a próxima leitura é de uma mensagem de São Paulo, né? Então, vários aí, santos mesmo da igreja ajudaram na codificação do Espiritismo, por meio de mensagens elucidativas, exemplificativas, né? Trazendo ali um monte de informações relevantes. Então, o problema é a igreja? Não, o problema é a igreja. O problema é quem está, às vezes, comandando, não quer abrir mão, né? Não quer À enxergar frente. novos caminhos, né? Embora a humanidade não pare de evoluir. O progresso é uma lei. Sim. Lei do progresso. Não para. Você pode querer parar, você vai ficar parado. Para trás. Porque as coisas vão continuar evoluindo. É mais ou menos assim que funciona. Não adianta. Não adianta. Né? E nós estamos citando um exemplo da igreja, mas nós podemos citar N exemplos também dentro dos centros espíritas, Claro. dentro dos terreiros de Umbanda, dentro dos terreiros de Candomblé. Sim. Nós podemos citar, assim, exemplos em todos os lugares, porque não voltando a dizer, não é a religião o problema, né? São as pessoas que estão liderando, né? A mente que está digamos assim, no poder que de repente está fechada para o novo, né? Ela quer permanecer estagnada e quer que os outros fiquem estagnados junto, né? Com algum conceito que não precisa mais ter, com algum ritual que não precisa mais ter, enfim, né? São tantas formas de prender, de escravizar, né? As mentes, que é Seduzir. complicado quando a gente seduzir. É seduzir, E né? escraviza. Escraviza. Eu escuto Pescar. frequentemente pessoas falando: eu não sei porquê, mas eu não consigo sair de lá, algum lugar, né, que frequenta e tal. Aí eu fico pensando, né? Tem umas seduções que são silenciosas e invisíveis, né? Mas elas acontecem, né? Tem alguma coisa, às vezes a gente precisa fazer uma reflexão até da nossa própria postura, né? O que que eu ganho, né? Qual é o meu ganho secundário estando num ambiente que eu não consigo deixar de ir? Por quê eu não consigo, né? O que que me impede, né? De fato, o que me impede de deixar de ir ou começar a ir? Vamos falar do contrário também, né? Eu não consigo frequentar, eu tenho uma vida muito corrida. Sim, mas quem nesse planeta não tem uma vida corrida? Né? Quem nesse planeta não tem que trabalhar, não tem que cuidar da casa, muitos têm filhos, família, né? Também tem que cuidar do casamento, tem que cuidar assim, né? Da família, de tudo. A gente tem tantas coisas, né? E a gente não precisa abrir mão de nenhuma. Mas assim, e as prioridades? Quais são, né? E o E dia tem por que 24 horas para todo mundo, né? Rotineiramente. Se o meu colega ali consegue fazer, eu com certeza vou conseguir fazer, né? É uma questão mesmo de organizar, de ordem, de escolha, né? O que que eu estou escolhendo para o meu caminho, né? O que que eu estou escolhendo para a minha vida, mas não assim a curto prazo, a longo prazo. Porque essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Só trabalhar, cuidar de casa, ir para a festa, ir para a reunião dos amigos, eu vou construir o que com isso? Né? O que que eu estou construindo para minha vida, para minha essência, né?
Ok, é necessário, sim, nós estamos Sim, no mundo, precisamos viver tudo isso, né? Aliás, temos que agradecer, né? Muitas vezes é o nosso trabalho, é o nosso sustento, nós precisamos de tudo isso. Mas até que ponto, né? A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio, até para não adoecer, né? como dito na live passada, que dá sabor à existência é o tal do evangelho. Uma pitada de evangelho ali, contextualizando aquela passagem do sal da terra, né? É o que Uhum, dá sabor à existência é o evangelho. Os discípulos todos seguiam os ensinamentos do Cristo, né? E os ensinamentos do Cristo nada mais são, né, do que o evangelho, compilando tudo. sim. Então, bom, então na época tinha essa história, né, de que fora da igreja não há salvação. Na época foi feito, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando aqui do século XIX, meados do século XIX. Meados. Então tem tempo. A doutrina espírita tem 150 alguma coisa anos. E, então, nessa época era muito forte mesmo a igreja, só tinha isso, né? 200 e pouco. Basicamente só tinha isso. E muita gente interessada, né? O poder ali junto, etc. Onde tem poder, tem vaidade. Onde tem poder, tem, né? Gente que quer E mais dinheiro, poder, etc. Status ganância. e tudo mais. Então é complicado. E aí ele, com muito, assim, lucidez, ele fala, peraí, mas qual que é a essência da parada? Né? Pô, é só ali dentro? E se a igreja for comandada por um cara que é um crápula, né? Um sujeito que só faz o oposto do que fala, ou que nem vive de sofisma, né? Enganando todo mundo, né? Fica lá fazendo, Manipulando, né? manipulando, zoeira. Aí, é ali a salvação ainda assim? Aí ele falou, não, peraí, gente, né? Vamos lá, vamos olhar direitinho. Jesus convida a gente a É, fazer tudo por amor, né? Se falar, olha, nisso sabereis que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pô, ele falou essa frase. Aí então quer dizer, discípulo é só quem está na igreja? Não, se vos amardes uns aos outros, amor é o pressuposto. Né? A base do cristianismo chama amor. O resto é convenção social, basicamente. né? Né? E assim, é uma coisa complicada porque muitas vezes a gente fala, é preciso ter, igual você está falando, uma religião. Será que é preciso ter uma religião para ser cristão, para ser um filho de Deus que vai merecer a felicidade eterna, né? O reino dos céus? Não, né? Porque eu particularmente conheço muitos ateus, né? Eu tenho muitos amigos de longa data que são ateus. Aliás, os meus amigos são ótimos, porque eu tenho muitos amigos evangélicos, muitos amigos ateus, né? E às vezes eles ficam como diz o outro, me testando, me, me, né? Me espremendo na parede. Mas por que isso? Mas por que precisa? Mas você vai fazer e tal, né? E é gostoso, né? Porque a gente precisa pensar, e aí é que a gente mostra se a gente está mesmo firme né, no ideal, assim, no pensamento, e tem as respostas com lógica, Como né? se o Porque não estudo adianta nada prendia. decorado. Mas não adianta estar decorado, né? Eu preciso responder algo que faça sentido, que Claro. faça sentir, né? Porque o que eu decoro, nem sempre eu faço o outro sentir quando eu falo, Uhum. né? Nem sempre as palavras eu consigo achar uma palavra que vai tocar o outro, porque às vezes eu estou falando difícil, né? Às vezes eu estou falando muito rebuscado e que a pessoa não vai entender nem a palavra que eu estou falando, né? E para fazer sentir, tem que fazer sentido. Eu tenho que trazer para a realidade das pessoas, né? Então é gostoso e a gente para pensar, né? E a gente sempre discute umas coisas porque eu acho bonito, né? Na condição, por exemplo, desses meus amigos que são ateus, eles são ateus, mas assim, gente, eles fazem mais caridade, eles são mais corretos moralmente do que muitas pessoas que eu conheço que assim, são espíritas a vida toda, ou são católicos a vida toda, eles são católicos às vezes só no rótulo, só na identificação, sou católico, mas na prática, do dia a dia, nos exemplos, na lida com o outro, às vezes são carrascos, são rígidos,
são intransigentes com a própria família, né? E onde cometem erros crassos, assim, perante as leis de Deus, que ele mesmo fala que acredita. Então, né? Às vezes o meu amigo ateu, ele dá mais bom exemplo Mais cristão do que o religioso. do que o religioso, né? Não, mas a parábola do bom samaritano era nesse sentido, né? Interessa. Também, Fala muito nesse sentido, né? Tem algumas passagens. Tem a parábola do bom samaritano, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Né? Não interessa. Isso. Caridade nos lábios e não tem no coração. Né? Tem uma passagem que fala isso aqui. Não é nesse capítulo. Que é fora da caridade não há salvação. Mais uma vez. A caridade está permeada em todo o Evangelho. Em todos os capítulos. Em todos. E aí, o Allan Kardec teve esse cuidado, né? De falar, olha, não é fora da igreja e nem fora do espiritismo, porque o espiritismo também não é, né? Não pode pretender exclusividade, porque aí todo o resto está fora, então. Né? Não é salvo se não for espírita. Que história é essa? Mais uma vez, seria uma distorção ao meu bel prazer aqui. Ah, distorceu de lá, distorço de cá. Então também. Vamos distorcendo. Todo mundo. Eu acho interessante também que ele fala fora da verdade, né? E que verdade? Né? Vamos discutir sobre a verdade. Quem tem a verdade? Né? A Silvia colocou, é o típico, sou ateu, graças a Deus. Às vezes não, às vezes ele não fala isso não, mas ele faz mais, viu? Mas a verdade, né? Quem tem a verdade? Quem sabe qual é a verdade? Nós não conseguimos ainda compreender nem como é formado o nosso espírito, né? Nós não temos alcance de verdade quase nenhuma, né? A gente está tentando sentir, começar a sentir o que o Cristo deixou aqui em palavras, né? A gente está começando a tentar sentir, né? A gente está treinando o sentimento, né? A verdade ninguém tem. Não. A verdade absoluta é só Deus. Quando o Nicodemos chegou para ele e falou, mas como é que funciona esse negócio aí, né? Pode um homem nascer de novo, né? Estando velho, ele vai entrar de novo. Foi Nicodemos mesmo? Não me recordo. Ele chegou e falou para ele, perguntou isso para ele, né? Como é que pode? Vai renascer estando velho? Vai voltar para o ventre da mãe? Ué, lá pelas tantas, né? Cristo falou, olha, mas você é doutor aqui da lei e tal, não conhece essas coisas, né? Estou te falando coisas da terra, né? E não está fazendo sentido, né? Nem comecei a falar dos céus ainda. Como é que eu vou falar? É esse tipo de coisa aí. A verdade mesmo. Não alcança isso não. A gente ainda nem começou a entender. Não. Por isso, ele usa a caridade. Na carta de Paulo, que a gente leu a vez passada, aquela carta, né, aos Coríntios, né? Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver aí a caridade, na tradução aqui, sou como metal que sou, né? Sino que tine e tal. Em algumas traduções fala amor, nessa aqui está falando caridade. Dá na mesma. Então, justifica mais ainda, né? Usar o termo caridade. Eu podia ser fora do amor também. Fora do amor não há salvação. Ah, beleza. A caridade é um símbolo do amor em ação, em prática. É isso. Só isso. É a prática. Tirar do abstrato e pôr no concreto. Basicamente isso. Né? Porque quando se fala em amor, parece que assim, a gente repete muito essa palavra, né? No nosso dia a dia, nas músicas, nas letras, todo mundo repete muito a palavra amor, né? Porém, assim, a gente ainda não tem um alcance do que é o amor, né? Assim, real, né? Então, como a gente ainda não tem esse alcance, fica uma coisa muito distante a gente falar o amor, o amor, amor, amor. A gente fala, a gente tem que ir repetindo mesmo até o dia que a gente conseguir interiorizar isso, mas não é uma coisa que a gente consegue, né, igual você falou, trazer para o concreto, pegar, né, a caridade a gente consegue enxergar ela. Ah, ele está fazendo uma caridade. Ah, ela fez uma caridade. Eu posso fazer, eu estou fazendo aqui. A gente sabe o que é, né? E sabe como fazer. Simplifica. Então faz sentido, né? E faz sentir. E quando a gente pensa que em muitos momentos da nossa vida, porque a gente não sabe, né?
O que tem ali na próxima esquina a gente não sabe. E nem de quem a gente vai precisar, e nem o que vai acontecer. E a gente é ajudado, né? A gente recebe a caridade o tempo todo. Seja de um amigo, seja de um familiar, seja dos espíritos amigos, dos nossos mentores, dos guias. A gente recebe caridade o tempo inteiro. Então, quando a gente consegue fazer, é uma sensação assim de eu sou útil, né? Eu fui útil para alguém. É engraçado, né? A gente trabalha. Vamos voltar lá na nossa rotina diária que a gente estava falando agora mesmo. Todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem um objetivo, tem uma meta, né? Eu quero alcançar tal cargo, eu quero crescer em tal sentido, mas a meta de vida material, a gente tem clara, vários sonhos, eu quero conhecer. Quero passar a lua de mel em Cancún, né? Eu vou para Dubai. Mas a gente não para fazer uma meta de vida espiritual, de espiritualidade. A gente não faz uma meta. Quantas pessoas eu vou ajudar no dia de hoje? Quantas eu vou ajudar ao final de uma semana? Daqui quantos meses eu vou ter realizado quantas ações? A gente não tem isso na nossa meta. Né? Todo mundo faz os planners, né? Tá na moda, né? Fazer planner. Agora até que não, porque a pandemia veio e tesourou os planners de todo mundo. Mas assim, mas assim, né? Eu sempre escuto o pessoal falando, né? O pessoal da administração, o pessoal que lida assim, né? Com bastante meta, enfim. É organizar o tempo, organizar o planejamento, fazer um planejamento e tudo. E ninguém faz um planejamento de cunho moral, né? O quanto eu vou me melhorar, o quanto de livros eu vou ler. Ao final de 6 meses eu terei lido quantos livros? A gente não põe meta assim, né? A gente não põe quantos estudos eu vou participar, né? Eu vou aprender o evangelho até tal capítulo. A gente não faz isso. Eu vi um negócio interessante, coisas de pandemia, né? Na série, coisas de pandemia. A vinheta, coisas de pandemia. Cid Moreira. Que tava lá, tipo assim, 30 livros em 30 dias. Eu achei um pouco ambicioso, né? Mas enfim, tava lá. A intenção é ótima. 30 livros em 30 dias na pandemia. E aí, estimulando, né, o pessoal, e virou tipo um desafio, assim, dentre os vários desafios que tiveram, né? E acabou sendo uma coisa legal, né? E de fato, o brasileiro ele lê pouco. Isso é estatístico. Né? Lê pouco mesmo. E tem muita coisa boa por aí para ser lida. Muito mesmo, muito mesmo. Como é que é? Márcio, a verdade é que está dentro de nós, porque se Deus é a inteligência suprema, a inteligência está em nós. O problema é que somos obscuros pela matéria, obscurecida. Temos o potencial, né? Divino, é isso mesmo. Sim. Ele é a inteligência e nós os princípios inteligentes individualizados, né? Também conhecidos como espíritos. Né? Ou centelha divina, com né? Potencial divino. Todo aqui, todo aqui. Muito bem. Então, nessa parte é isso, né? Não há que se falar, então, em conclusão, de um lugar específico. De um lugar específico. Sim. Primeiro que geograficamente não faz sentido. Não faz sentido, geograficamente. Se quebrar. Tem uma igreja, caiu um meteoro. Explodiu. Tchau, né? Já era todo mundo. Aí não tem mais salvação, acabou. Sua chance você perdeu. Perdeu. Né? O meteoro acabou com a sua chance. E o meteoro veio do céu, e Deus que mandou. Então Deus mandou não salvar ninguém. Né? Então, vamos fazer uns altos raciocínios em cima disso. E né? O que mais? Então, se não tem ali, não tem de cá também. Não tem igreja, não tem espiritismo, não tem umbanda, fora do umbanda na salvação, fora da igreja evangélica na salvação. Não interessa lugar. Pouco importa o lugar. Pouco importa mesmo a estrutura física, né? Isso é o que menos importa. Sim, porque é a essência. Importa a essência, importa é o amor em ação, também conhecido como caridade. É isso. Exatamente. Então, para instruções dos espíritos, né? Fora da caridade não há salvação.
Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. E vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa. É preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Paulo, Apóstolo, Paris, 1860. Pois é. A mensagem é maravilhosa, né? E claríssima, né? Tem umas partes aqui que merecem destaque. Que quando ele fala assim, que vai ajudar, como é que é? Viverão em paz no céu e na terra. Na terra e no céu. Qualquer lugar, ou seja, né? Qualquer lugar. Encontrarão a graça, né? Diante do Senhor. Sobre a terra, porque a sombra desse estandarte viverão em paz. No céu, porque aqueles que tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Ou seja, né? Da mesma maneira, estará em paz e recompensado pelo mérito de fazer a caridade, que promove a mudança, promove, não interessa. Você está lá no dia a dia fazendo disso um hábito, né? Você já mudou a pessoa que você era. Quando você começar e mantiver a rotina, provavelmente vai alterar um monte de coisa. Um monte de coisa é o quê? Sua própria postura, maneira de raciocinar, né? Vai alterar algumas coisinhas. A forma de enxergar o outro, né? Porque quando a gente está em contato com o outro, eu não sei se você já percebeu, Di, mas quando você está andando na rua e você olha nos olhos da outra pessoa que está vindo na sua direção, é capaz que você tromba. Quando a gente não olha, a gente nem olha, nem vê, a gente passa. A gente passa. Faz essa
observação daqui para frente, gente, quando vocês estiverem andando na rua, Experimento se social. vocês olharem, se vocês olharem nos olhos de quem está vindo na sua direção, ele chama. Ele é um imã. A gente tromba, aí a gente fica assim, quando não tromba, fica indo os dois para o mesmo lado, assim, aí um tem que parar para passar. Vocês já viveram isso? Alguém já viveu isso? Que aí você fica tentando desviar e não consegue. Porque você está olhando para a pessoa. Por quê? Porque o outro, né? Ele tem ali um universo e você se identifica, né? Existe uma troca instantânea naquele momento da vibração, né? E a gente se identifica, a gente precisa desse cruzamento. A pessoa que... Você vê que a pessoa quando vai mentir, né? Os especialistas dizem, ela não olha nos olhos. Que ela não consegue, que ali é toda a verdade, né? Atualmente, como estamos usando máscara, os olhos nunca disseram tanto sobre as pessoas como agora. Porque a expressão do rosto está restrito apenas aos olhos, né? É a janela da alma. Então, quando a gente está cruzando com uma pessoa, e aí, no caso, quando a gente se propõe a ajudar alguém que está em dificuldade, né? Vocês podem reparar que a gente vai olhar para aquela pessoa, e não só para aquela. A gente vai olhar para todas as outras de modo diferente, porque a gente vai olhar para ela, vai escutar a dor dela, né? Seja de uma questão de alimento para o físico, seja uma dor da alma, né? Seja um coração partido, não importa. Os motivos são tantos, né? As possibilidades são muitas de ajuda, de auxílio, sempre. Um sorriso já ajuda muito, mas com máscara a gente está meio restrito. Mas o olhar com meiguice, né? O olhar com respeito ao outro que está ali na nossa frente e que a gente se identifica tanto, que a gente precisa tanto, tanto que a gente é atraído, né? Por quê? Porque ajudando, auxiliando o outro, a gente cura em nós muitas outras dores, né? Que a gente observa no outro, que ele tem uma dor, uma cruz tão maior, muitas vezes tão maior do que a minha. Por que eu estou reclamando da minha vida? Por que eu estou achando tão difícil a minha vida? Né? A gente olha nos olhos do outro, a gente escuta aquela dor e a gente percebe que a nossa é desse tamanhozinho. Nada. Tem mais que agradecer, né? Do que, né? Qualquer um. Na Do verdade, que reclamar. A mensagem em tudo dai graças. Tudo dai graças. No entanto, né? Quando a gente faz essa análise comparativa que você sugeriu, fica mais claro ainda, fica mais evidente ainda. Né? É muito mais motivo para agradecer do que qualquer outra coisa na posição. Né? Tem gente que está comendo pão que o diabo amassou mesmo. Com o rabo. Não que não tenha uma causa justa para isso. Né? Não que não tenha, mas é o desafio de cada um. E aí entra a caridade como mecanismo ali de atuação divina, é um contraponto. Né? Pô, sim, tá, Deus deu ali uma experiência para o sujeito difícil mesmo. Por exemplo, de privação material, vamos colocar assim. É complicado, né? Passar fome. E longe de nós fazer um julgamento do porquê, né? Lógico que não, a gente não sabe nada. A gente às vezes fez pior, às vezes vai encarnar na próxima, pior ainda, né? Vai saber. Tem a lista, minha ficha corrida ali, a capivara espiritual de cada um ali. Como é que vai saber isso? Né? E o contraponto é apresentar essa situação, alguém nessa situação, e sempre ter alguém numa situação em condição de ajudar, em condição de fazer algo. Então, o mecanismo divino é muito interessante, né? É muito interessante. Ah, mas Deus ferrou o cara, né? Perdão aí da expressão, lascou o sujeito, né? Uma vida de cão. Mas tem sempre alguém que está em condições de ajudar, né? E aí a espiritualidade, mais uma vez, espera a gente se colocar em posição de ajudar e começa a falar na nossa vida. Né? A nossa cabeça, para a gente poder fazer o que tem que fazer. E vem para dividir mesmo. Né? Não tem outra coisa. Tudo é partilhado, né? Aquela lição que a gente viu no Fonte Viva, aquele possuímos o que damos. Né? Então, tudo a gente vem realmente para compartilhar. Não é nada nosso, nem o corpo, nem isso aqui. Nada. Usufruto. Vai ficar aqui. Vai usando aí. Então é para compartilhar mesmo. É para compartilhar, não tem jeito.
Claro, cada um nas suas condições aí. Mas, Eu vou citar um exemplo de uma pessoa muito conhecida, que eu não sei se as pessoas conhecem a história, né? Tem um vídeo muito lindo do Alok, né? Aquele DJ famoso, né? Falando do dia que ele aceitou que existe Deus, né? No dia que ele começou a acreditar que existe Deus. Ele é um rapaz muito bonito, né? Com uma condição financeira absurda, né? Com um sucesso incrível, né? Mas ele foi numa missão para a África, né? E aí ele conta, né? Uma passagem que vendo aquela miséria, ele falava: Deus não existe mesmo. Como que Deus existe aqui, né? Olha aqui, que miséria, ninguém tem nada, não tem nada. Eles vivem, né? Sobrevivem e assim, de mal a pior. E uma vez ele encontrou uma senhora que falou para ele que ela ficou ali parada esperando porque ela pediu a Deus ajuda e ela sabia que Deus ia enviar para ela uma pessoa que ia ajudá-la. Ela estava assim subnutrida, eles tiveram que carregá-la, né? Enfim, uma situação terrível de pobreza, de miséria completa, né? Uma miséria física, material. Mas quando ela olhou nos olhos dele e agradeceu porque Deus enviou ele para salvá-la, o mundo dele, daquele rapaz rico, né? Rico de bens materiais, mudou, né? Completamente, virou do avesso. E aí ele passou a acreditar em Deus, olha só. pois é. Foi Então, quando instrumento. a gente. Foi instrumento. Sim, porque muitas vezes a gente acha que é a gente que está fazendo a caridade para o outro. A gente tem essa impressão que é a gente que está fazendo, né? Mas muitas vezes nós é que estamos recebendo. E tá Né? mesmo, na verdade. Tem impressão e Não tá é? fazendo a É, caridade. Mas tem o na contraponto. Tem prática, sempre o sim. contraponto. Né? E a gente recebe os benefícios, né? A gente recebe a proteção, recebe as bênçãos, né? Tem muita coisa em volta. Né? Como dito, a espiritualidade apenas espera a gente se colocar em posição de serviço. É isso. Sim. Se apresentar ao serviço. É isso. Se apresentou? Beleza, é tipo isso. Tipo isso, Militar, se apresentando, pá, né? se Aí apresentando. chegou, então tá, vai Samanta se trabalhar, apresentando. vai fazer então alguma coisa. E já taca serviço no sujeito, né? Mas aqui, como a gente estava falando que é uma mudança, né, de postura e muda tudo, inclusive o padrão vibracional do sujeito, é isso que ele quis dizer Tudo. aqui, ó. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que esparge ao seu redor. E muda a mentalidade. Sim, Mudou. Mudou a tudo. mentalidade, muda tudo. Muda a aura. Aura. Tudo muda em volta do sujeito. Então, por isso que ele fala isso, né? Vira o reflexo puro do cristianismo. É o reflexo do cristianismo. É o cristianismo aplicado. Isso. E cristianismo não tem É, barriga. Né? ele fala aqui também, né, que vai ficar na fronte, né, um luminoso. Como é que ele fala aqui? Que Ah, fica sim. iluminado. Fala da auréola. Fala uma coisa assim, né? Faz uma É, analogia. Também não estou achando aqui. Mas. Ah, aqui, ó. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está é. gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, né? Benditos de meu Pai. Naquela passagem bíblica do pastor, né? Ovelhas à Uhum. direita, bodes à esquerda, etc, etc. Ele É. retoma essa passagem nesse verso aí, nessas linhas, né? E aqui ao final ele fala uma coisa que eu sempre falei, assim, né? Eu sempre falo muito com os amigos, falo com as pessoas que eu conheço, eu falo, gente, a gente está aqui para fazer, né? Para fazer o bem. Ah, mas eu não sou ruim, eu não faço mal para ninguém, eu sou Ah, uma pessoa que não faço mal para ninguém, eu não faço nada. pois é. Aí eu falo, pois é, mas só de não fazer nada, você já está fazendo mal. Sal que não serve para salgar, ele não serve para nada. É a passagem Pode. passada, né? Um tapa na cara, né? Eu sei. Eu também. Serve para mim também, carapuça. Serve para todo mundo, É né? todo mundo. Não todo mundo, Sim. mas serve para muitos.
É, mas Essa passagem ela é fenomenal. Você ia ler é a porque ele parte? fala, Ia ler? você A vai parte ler? Pode ler, pode ler. que ele fala, né? Não basta uma virtude negativa. Olha, parece um paradoxo, né? Virtude negativa? É virtude ou não? Né? Né? Virtude não é positiva? A virtude positiva não é redundância? Ele tem uma qualidade negativa. Peraí, qualidade negativa? Qualidade ou defeito, né? Então, ele fala isso, ó, virtude negativa no sentido de ação. É isso que ele está falando. Não basta uma virtude negativa, é necessária a ação logo na frente da vontade. Mas é necessária a ação da vontade, mas para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Não sei se a tradução aí tá igual aqui. É igual. Tá igual, né? Inércia e negligência, né? Portanto, não, eu não faço mal. Tudo bem, mas ele está inerte. Faz nada. Não faz o mal e nem nada. Nada. Nem para Então, você e nem para ninguém. então fica complicado. E negligência. Negligência é omissão. Sim. Porque não Negligência é existe omissão. um lugar no universo que você não possa fazer alguma coisa por alguém. Em qualquer parte, em qualquer situação. Não existe. Você está no seu ambiente de trabalho, vai ter um colega que vai estar com problema, você pode conversar com ele, você pode abraçá-lo, você pode acolhê-lo, né? Você vai estar no trânsito, você vai parar para alguém atravessar a rua, né? Esperar alguma coisa, enfim. Você vai estar todos os lugares que você tiver, você tem a oportunidade de fazer alguma coisa de bom, de bem, para os que estão ao seu redor. De ser benevolente, que é um dos A caracteres da escolha, bondade. a escolha de tampar o sol com a peneira, de fingir que não está vendo, que não existe, aí é sua, né? E isso é terrível mesmo para a experiência nossa, que é curta, ante a imortalidade, né? É curta. Historicamente, o que é uma vida de 80 anos? Põe 100 aí. Vive pra caramba. Vive, né? 100 anos de idade. Na É um história, piscar de olhos. o que é isso na história? Na história da Na humanidade? Nada. eternidade. E na imortalidade da alma, então, é imortal, né? É nada, é É zero. imortal. Zero. É eterno. É zero. 80 anos é nada. Por isso que... Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho que aproveitar a vida. Eu, que vida? Qual parte? Né? Tudo bem. Aproveite, mas aproveita ao menos equilibradamente, né? De modo equilibrado. De modo equilibrado. Agora, quanto mais instrução, né? A gente sempre fala isso. Quanto mais instrução, mais vai vendo qual é o lado, né? Às vezes tem que dedicar um pouco mais. E aí fazer da a prioridade, experiência né? terrena uma experiência valiosa. Né? Aprender um monte de coisa. E se fazer útil, e se colocar, né, a serviço. Porque na hora que chegar do outro lado, né, no plano dimensional espiritual, e não tiver feito nada, né, foi inerte e negligente, igual São Paulo falou, não sou eu que estou falando, não adianta brigar comigo. É São Paulo que está falando. Né? Aí vai dar problema. Vai dar problema. Porque seria uma virtude negativa. Você é muito bom, mas não faz nada. Então você não é bom. Né? Não serve para nada. Pode jogar fora. Portanto, a caridade torna aí nos torna, né, melhores cristãos, como ele disse aqui. Uhum. Muito bem. É isso. Finalizamos. E por hoje é só, né? Ela é comprida, essa lição, é muito comprida. Terminamos o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E nos próximos encontros a gente vai falar sobre o quê? Caridade também. Né? Não, tô brincando. Dessa vez aí vai ser o capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, né? E também extremamente importante, muita coisa às vezes é distorcida em relação a isso, né? Uhum. Mas a gente vai ter oportunidade de comentar com calma, de estudar com calma. É isso? É isso mesmo. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos que estão aqui conosco mais uma vez, né? Na próxima semana, terça e quinta, estaremos aqui online novamente, né? Agradeço a oportunidade. Nós estamos sempre
aprendendo juntos, né? Que esse bate-papo aqui, eu falo que é um bate-papo descontraído, que a gente brinca, zoa, né? Porque a gente está precisando aprender tudo isso. E um dia desses juntos, a gente vai caminhando até chegar lá, né? No objetivo, que é nos melhorarmos e termos aí mais consciência sobre os nossos atos. E preencher a nossa ficha aí espiritual com entendimento, né? E com caridade. Escrever, talvez, melhor coisa que possa estar escrito lá é a gente adquirir o perfume. Esse perfume da caridade que São Paulo falou para ele. Então, gente, boa noite para todo mundo. Um abraço. Fiquem com Deus. Bom descanso. E até a próxima. Tchau, tchau. Vou deixar um convite aqui especial, né? Esse sábado a gente vai fazer um drive na Casa Fraterna. Quem já está sabendo, quiser participar, estaremos lá. E no domingo, né? Temos o passe pela manhã, tá certo? Estejam todos convidados. Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.